Olá, este é o primeiro vídeo da 18ª aula do curso de Matemática Financeira. Nele vamos estudar o sistema de amortização francês. Vamos lá? O próximo sistema de amortização que vamos estudar é o sistema de amortização francês, ou SAF. Diferente do SAC, no SAF é estipulado que as prestações devem ser iguais, periódicas e sucessivas. Esse é um sistema amplamente usado no mercado financeiro brasileiro. E para manter as prestações constantes, os juros decrescem e as amortizações crescem com o passar das parcelas, mantendo a soma desses valores constante em cada uma delas. Usando o exemplo apresentado no início do capítulo, vamos considerar que o empréstimo será quitado usando o sistema de amortização francês, o SAF. Para encontrar o valor das prestações semestrais, vamos usar a fórmula do valor presente do modelo padrão apresentado anteriormente, a saber, PMT que multiplica FPV e N, onde PV é o valor presente, PMT é o valor da prestação periódica, igual e sucessiva, e FPV é o valor do fator presente. É o fator do valor presente, calculado por 1 menos 1 mais i elevado a menos n sobre i. Substituindo os valores do exemplo, nós vamos ter que o valor total, PV, de 100 mil, igual a PMT, que multiplica 1 menos o valor da taxa, mais 1, que é 1 mais 1,140175 elevado a menos 10, dividido por 0,140175. Então, assim eu vou ter os 100 mil iguais ao PMT, que multiplica 5,212555. E a parcela vai ser dada por 100 mil dividida por esse valor, 5,212555. Realizando essa divisão, eu vou ter uma parcela de 19.184,40 por semestre. Então, de modo geral, eu posso usar a fórmula do cálculo da parcela como o valor presente dividido pelo fator do valor presente de índice IN. O saldo devedor pode ser expresso apenas em termos do valor da parcela e do fator do valor presente, usando a fórmula do saldo devedor, índice T, é o valor da parcela vezes o fator do valor presente, índice I, N-T. Usando esse saldo devedor, calculamos os juros como antes, com o produto da taxa pelo saldo devedor da prestação anterior, gerando a fórmula J índice T, os juros no período T, como o produto do saldo devedor do período T-1 pela taxa de juros. O valor da amortização em cada período vai ser dado pela diferença entre o valor da prestação e dos juros naquele período. Então, a amorte índice T é o valor da prestação menos o valor dos juros no período T. Então, podemos assim expressar o valor da amortização em cada prestação a partir do valor da primeira amortização. Para tal, basta lembrar que a amortização terá um crescimento exponencial ao longo do tempo. Com isso, no momento T qualquer, o valor da amortização será calculado por amorte índice T igual a amorte índice 1, a primeira amortização, vezes 1 mais i elevado a t menos 1. Mais uma vez, iniciamos a análise do sistema com um exemplo sem carência. Então, eu vou ter, nesse exemplo, o pagamento durante 5 anos em 10 prestações semestrais, onde o valor das prestações é constante conforme calculamos no total de 19.184, enquanto o valor dos juros é calculado sobre o valor do saldo devedor,
E a amortização será a diferença entre a prestação e os juros, porque nesse caso nós queremos que o valor da prestação seja constante. Aqui teremos, prestando atenção no valor das amortizações, percebemos que essas amortizações crescem com o passar dos períodos, enquanto os juros decrescem com o passar dos períodos. O total das amortizações será mais uma vez no valor de 100 mil. O total dos juros será de 91.844 e o total das prestações é de 191.844. Analisando agora o sistema de amortização francês, ou SAF, sem carência e sem aproximações, nós vamos ver que, ao aplicar as fórmulas apresentadas anteriormente, eu vou ter em alguns casos valores de juros um pouco maiores do que os apresentados na tabela anterior. Contudo, são consideradas aproximações para que a dívida seja completamente amortizada. Caso contrário, ainda haveria uma dívida de 95 centavos no fim da última prestação, conforme a tabela apresenta. Então, aqui na tabela, nós vamos ter uma soma no total das amortizações de R$ 99.999,05 centavos, a soma dos juros de R$ 91.864,95, a soma das prestações de R$ 191.864, mas eu tenho uma diferença na amortização, ou melhor, uma diferença entre o saldo devedor e as amortizações de 95 centavos. E isso não é permitido. O SAF também aceita uma carência onde os juros podem ser pagos ou capitalizados. Havendo a existência de uma carência de 2 anos com o pagamento de juros durante a carência, no exemplo apresentado anteriormente, vamos continuar considerando as aproximações usadas no caso sem carência, gerando a tabela de amortização a seguir. Então, eu vou ter um acréscimo de 4 períodos de carência, são os 4 semestres dentro dos 2 anos, e o valor dos juros durante esse acréscimo é pago em prestações dentro da carência, conforme o acordado, e eu tenho aqui um acréscimo no valor dos juros, que passa a 167.914, e esse acréscimo nas prestações, que vai a 267.914, enquanto a minha amortização se mantém em 100 mil. Então, estou considerando aqui a mesma aproximação que foi feita no caso sem carência. Para o sistema de amortização francês com carência a juros capitalizados, podemos notar que quando os juros são capitalizados e incluídos ao saldo devedor, vai gerar um valor de 169 mil, conforme vimos dentro do sistema de amortização constante. Esse processo não se altera porque ele é calculado dentro da carência e não tem interferência da amortização. E ele deve ser quitado, esse valor de 169 mil deve ser quitado no final, durante a amortização, no final do empréstimo. Como nesse sistema as prestações são iguais, devemos calcular um novo valor para a parcela PMT, que vai ser dado por 169 mil dividido por 5,212555, como calculamos anteriormente, gerando uma parcela de R$ 32.421,70. Então, teremos assim uma nova tabela a considerar, onde podemos ver que, com o fim da carência, a tabela tem uma continuação semelhante à anterior, com um valor diferente para a amortização. Aqui nós temos novamente uma amortização crescente com o passar dos períodos e um sistema de juros decrescente com o passar dos períodos, gerando prestações iguais.
e um total na amortização de 169 mil, que é o novo valor para o saldo devedor a ser amortizado. Juros no total de 155.217 e o total das prestações de 324.217. Se comparamos o total pago em cada uma das opções de empréstimo usando o sistema de amortização francês, nós notamos que, mais uma vez, assim como no sistema de amortização constante, conforme aumentam as vantagens, diminuindo os valores pagos nas primeiras parcelas, aumenta o total pago no final do empréstimo. Na nossa próxima aula, vamos estudar o sistema de amortização americano. Até lá!